tema da mensagem de hoje é examine-se o homem a si mesmo, amém? Noite de ceia é uma noite muito especial, né? Todos os nossos encontros são especiais, mas os nossos encontros de ceias, irmãos, eles são marcantes ao nosso coração. Eu vim para cá hoje pensando, falei, caramba, Senhor, eu vim me lembrando da primeira vez que eu ceiei, lá em 1900 e deixa para lá, né? Há muito tempo atrás. Mas como eu tinha um desejo muito grande de cear, muito grande. Quando me converti e eu não entendia muito bem e ficava naquela, poxa, será que eu sou digno? Será que eu posso chegar? Será que eu posso participar daquilo? Eu que tinha vindo de outra prática religiosa, que precisava cumprir um monte de rituais. E aí depois comecei a entender, com o passar dos anos, o quanto Jesus é gracioso, o quanto Jesus nos amava, o quanto isso é maravilhoso. Todo mês relembrar, trazer à memória todos os sacrifícios e os atos de Jesus, que se resume em amor a cada um de nós. Você se sente amado por Deus aí? João 3,16, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Diga glória a Deus. E hoje nós vamos entender a importância do conselho do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Ao homem examinar a si mesmo, examinar o seu próprio coração. Amém? Então, queria louvar a Deus com você, uma canção, e queria que você colocasse a mão no seu coração, já para começar a examinar, e deixar o Espírito Santo quebrar a dureza do coração, ministrar ao seu coração as coisas que precisam ser tocadas aí no seu coração. Vamos louvar a Jesus? Aleluia. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me, ensina-me a amar o meu irmão, a perdoar os olhos e perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, o coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração, e dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, o coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu.
Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Quantos amam a Jesus aqui, meu irmão? Nós precisamos aprender a construir, a deixar Jesus construir o seu coração no nosso coração. O apóstolo Paulo, no capítulo 11, no versículo 28, vai trazer essa instrução e nós vamos ler aqui a igreja de Corinto. Diz assim, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Meu irmão, todos nós, vivemos em uma época em que cada vez fica mais fácil analisar e examinar a vida do outro. Muito mais fácil. Tecnologia, rede social, internet, tudo hoje é muito atualizado o tempo todo. Mas tem uma coisa que é comum também a todo mundo, e que é difícil para todo mundo, que é, raramente nós paramos para examinar as fraquezas do nosso próprio coração. E o apóstolo Paulo, ele, ao orientar a igreja de Corinto sobre a ceia do Senhor, ele apresenta para a igreja uma ordem clara: examine-se o homem a si mesmo. O apóstolo Paulo estava falando, apesar de estar falando do coletivo, ele estava falando ali, para cada homem, como se olhasse nos seus próprios olhos, olho a olho, tete a tete. Examine você o seu próprio coração. E quando o apóstolo escreve a primeira carta, a primeira epístola aos Coríntios, na igreja de Corinto, aqui ela enfrentava sérios problemas relacionados à forma como eles estavam naqueles dias celebrando a ceia do Senhor. Hoje nós estamos celebrando a ceia do Senhor, um domingo especial. E o conselho do apóstolo Paulo era para que cada um se examinasse. E surgiu esse conselho porque eles estavam participando da Santa Ceia de maneira pecaminosa e indigna. Mas, que forma pecaminosa e indigna era essa? Primeiro, entre a igreja de Corinto, e olha, aquela palavra era uma palavra para a igreja. Aqueles que deveriam manter-se fiéis às Escrituras, aos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Esses mesmos, por causa da caminhada, da dureza de coração, do seu ego, estavam contaminando, deixando-se, perdendo pelo meio do caminho, sobre o verdadeiro sentido da celebração da Santa Ceia. Primeira coisa que o apóstolo identifica na igreja de Corinto havia uma divisão clara entre os irmãos daquela comunidade de fé, meu irmão. O apóstolo Paulo repreende a igreja porque ele começa a identificar, Mateus, grupos e facções dentro da própria congregação dos santos. 1 de Coríntios, no mesmo capítulo, lá no versículo 18, capítulo 11, ele vai dizer assim, porque, antes de tudo, estou sendo informado que há divisão entre vocês. A Santa Ceia, meu irmão, ela deveria simbolizar a unidade do corpo de Cristo. A unidade de Cristo, da igreja de Cristo. E estava sendo celebrada, de qualquer forma, por aquela igreja, em meio a muitos conflitos e divisões. Marcos, no capítulo 3, no versículo 24 e versículo 25, Jesus vem dizendo para a igreja que se um reino ou se uma casa estiver dividida contra si mesmo, esse reino ou essa casa não pode subsistir. Então, no meio da família de Deus, quando nós estamos celebrando a Santa Ceia, toda divisão precisa ser deixada de lado. Veja bem, nós não somos as mesmas pessoas, com os mesmos pensamentos, mas uma coisa que precisa ser é o nosso coração. Unidade não é uniformidade,
Você não precisa se vestir como eu, você não precisa falar como eu, com as mesmas características, mas o nosso coração precisa ser um. O reino de Deus precisa estar no foco do nosso coração. E aí, só Deus, em seu poder infinito, é capaz de pegar cada um com sua característica individual, com suas particularidades, juntar e formar unidade. Nós somos reis em dividir, em desajuntar, por causa de pensamentos, ideologias, de tudo. E provocamos as facções, provocamos as divisões, por causa de religiosidade, por causa do pecado, por causa dos ensinamentos. Mas Deus, em seu poder infinito, Ele faz assim, ó, e junta todo mundo num lugar só. Você pode dizer glória a Deus aí, meu irmão? Todos nós fomos reconciliados em Cristo. Unidos. Reconciliados. Na verdade, Deus não nos une em um lugar, Ele nos une a uma pessoa. Glória a Deus. Essa pessoa é Jesus. Você pode dizer glória a Deus aí, meu irmão? Então havia divisão dentro daquela igreja, facções. E o apóstolo estava ali, ó. Não está legal, precisa mudar isso. Essa divisão de pensamento, tem problema, vai resolver. Está com um pensamento diferenciado, vamos sentar, vamos conversar. Mas Santa Ceia é dia de examinar o homem, cada um a si mesmo. Segundo, os ricos, eles estavam humilhando os naquele momento. É importante entender que na igreja primitiva, a ceia, a Santa Ceia, ela era realizada de uma forma um pouco diferente do que a gente realiza hoje. As pessoas faziam o famoso junta-prato. É óbvio que os ricos juntavam na mesa, na ceia, e além de celebrar com o pão e com o vinho, eles também traziam comida, e eles trocavam ali em comunidade. É óbvio que os mais ricos, os mais abastados, tinham mais capacidade, traziam mais. Porém, o que estava acontecendo? A ideia de sentar-se à mesa junto, a ideia de comer junto, era que todos pudessem ter a oportunidade também de se fartar junto, na mesma porção. Mas o que os ricos, aqueles poderosos da época estavam fazendo da própria igreja de Corinto? Estavam trazendo privilégio para si mesmo, colocando aqueles que trouxeram menos ou que não trouxeram nada à parte, num segundo nível, onde eles primeiros se privilegiavam e comiam. E sabe o que acontecia? Todo mundo fartava o bucho, enchia o bucho próprio, e os outros comiam só migalhas, comiam só restos. Essa era a igreja de Corinto. No versículo 21, o apóstolo vai dizer: porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Olha a denúncia do apóstolo Paulo. Olha o que estava acontecendo, olha o coração equivocado daquela igreja ao cear. Terceiro ponto, porque o apóstolo Paulo traz essa palavra à igreja de Corinto, porque eles tratavam a ceia também como uma refeição comum, perdendo o senso comum da importância, do verdadeiro sentido. Eles perderam de vista, das suas vistas, do seu coração, o significado espiritual da Santa Ceia, que é a relembrar, fazer um memorial da morte de Cristo. Isso se tornou banalizado, se tornou comum. Meu irmão, quando você vier aqui e entrar ali por aquelas portas e o obreiro entregar ali o cálice com o pão e o suco da uva para você, não trate isso como uma formalidade religiosa ou como algo comum. Nós precisamos continuar conservando no nosso coração o temor ao Senhor, a responsabilidade e o sentimento de: Senhor, muito obrigado, porque hoje eu consigo, eu tenho livre acesso ao trono da graça de Deus, porque um dia o Senhor no madeiro se fez maldição por mim, havia uma dívida impagável, mas o Senhor pagou o escrito de dívida que havia contra mim. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nenhuma condenação. 4, eles participavam indignamente. Participar indignamente não significa que eles eram os piores pecadores, não. Mas eles participavam, meu irmão, sem o verdadeiro discernimento, sem reverência,
sem arrependimento e sem significar o verdadeiro sentido do corpo de Cristo. No versículo 29, o apóstolo vai dizer à igreja assim, Filipe: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Eles não estavam discernindo o sacrifício de Cristo, a santidade da ceia e a unidade do corpo de Cristo, a igreja. Estavam fazendo de qualquer forma. Era só mais um ajuntamento, era só mais um junta-prato. Meu irmão, eu não lembro, não sei se você lembra, no período da pandemia, meu Deus, cara, que ruim. Como era ruim. É óbvio, né? Cear é sempre maravilhoso, mas como é ruim cear longe de você. Como é ruim cear longe dos meus irmãos. Era péssimo. Pastor daqui falando, e a gente lá do outro lado da tela, em casa, com um pedacinho de pão, meu irmão. Tu comprava lá aquela máscara, aquela coisa, não podia sair, um negócio terrível. Quantas e quantas vezes, eu sozinho em casa, com a minha esposa, ceando, nós chorávamos, porque nós sentimos falta disso aqui, ó. De estar perto. Porque Santa Ceia é isso, é relembrarmos todos juntos, unidos, o propósito da igreja, a comunhão, a construção, o que Ele fez, a sua morte, a sua ressurreição, juntos. Eu não sei se você teve essa oportunidade. Para mim, olha, pelo amor de Deus, gente, Santa Ceia fala de comunhão mesmo, fala de tocar, de pegar um no outro, de falar com o outro, de ter comunhão, de ter unidade, de estar dentro da igreja, de louvar junto, de estar nesse ambiente. A melhor coisa do mundo, meu irmão, é você vir para a igreja, estar aqui em comunhão, no meio dos louvores, o Espírito Santo toca no teu coração. O ambiente é completamente diferente. Inclusive, eu quero dizer para você que é crente, que fica só em casa, vem para a igreja, meu irmão. Vem para a comunhão dos santos. Vem participar desse ambiente. Porque aqui nós construímos juntos, aqui nós somos igreja, nós não somos um grupo de pessoas que estão indo para um clube social, não, nós temos uma família e pertencemos a essa família. Essa família se chama igreja, igreja é um organismo vivo, uma célula viva de um Deus vivo. Ele é poderoso mesmo para unificar os nossos corações. Então, dessa mesma forma, meu irmão, essa palavra permanece até hoje diante dos nossos olhos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aqui o objetivo desse autoexame, meu irmão, não é impedir a tua participação na ceia, porque o sentido da ceia não é impedir ninguém de participar, mas para nos levar a participar dela de forma digna, consciente e agradecido, honrando sempre a memória e a obra de Jesus Cristo. Amém? Sempre. Agora, examine-se o homem a si mesmo. O exame deve ser, primeiro, sempre, repita comigo, sempre, pessoal. É um autoexame. É um autoexame. Porque quando eu quero tirar o cisco do olho do meu irmão, eu preciso olhar primeiro para a trave que está dentro do meu olho. Olhar para o meu coração, olhar para aquilo que condena o meu coração, as minhas práticas. É um autoexame, o apóstolo está dizendo. Lembra que eu falei? Como se ele pegasse no meio daquela igreja, olho no olho e falasse assim: filhão, filhona, ó, examine-se você a si mesmo. Porque é você que vai prestar conta diante de Deus, no grande tribunal, no grande dia. Acho que foi domingo passado que eu falei, quando o Senhor vai estar diante de nós e falar: vinde benditos do meu Pai, e possuir esse reino que é seu por herança. Mas é preciso examinar-se a si mesmo. O primeiro aspecto do autoexame é verificar como está a nossa própria comunhão com o Senhor. E precisamos, Mateus, responder algumas perguntas importantes. Como temos buscado a Deus diariamente? Nossa vida de oração tem sido de constância? Temos obedecido a sua palavra? Perguntas simples, básicas, mas que devem ser respondidas com muita verdade e sinceridade.
Por quê, meu irmão? Porque Deus não procura em nós perfeição. E aí nos confundimos. Se você achar que Deus está procurando no teu coração perfeição, você vai sempre se achar indigno. Porque não tem ninguém aqui nesse templo, na transmissão, é pastor, não é pastor, é crente de muito tempo, não tem ninguém perfeito aqui. E Deus não procura perfeição em nós, mas o que Ele procura é um coração contrito e quebrantado. É só isso que Deus está prosperando de nós. Não se engane. É óbvio que a obra do Espírito é redentora. Ela é uma construção diária de dentro para fora. As coisas velhas vão sendo deixadas de lado e tudo vai se fazendo novo. Agora, se você está achando que você já é o doutorado em superdivindade, ó Senhor dos céus e da terra, esse mal não toca em mim, você pode ser o próximo a cair. Nosso coração precisa estar quebrantado, humilde, porque até para fazer uma autoanálise, Felipe, uma autoanálise sincera, franca, o coração precisa ser quebrantado e humilde. Porque senão você vai se achar muita coisa, meu irmão. Já reparou que todo dia o sol nasce diferente? Todo dia o sol nasce para todo mundo. Ainda que seja em meio às nuvens, o sol está lá. Todo dia diferente, então não importa se você, sabe, é igual eu, assim, 292 anos de igreja, ou se você está chegando agora, não importa. Mantenha o seu coração contrito e quebrantado. Salmista Davi, o homem segundo o coração de Deus. Você vai ler a história dele na Bíblia, o cara faz um monte de atrocidade. Um monte. Algumas bem pesadas. Bem pesadas. Mas o diferencial era que se ele era rápido para pecar, ele era mais rápido ainda para se arrepender. E o nosso coração precisa ser assim. Preciso saber reconhecer o meu coração. Salmos 139, lá no versículo 23 e 24, vai dizer assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Aleluia! Irmãos, é óbvio que em sua onisciência, com todo saber, Deus conhece tudo em nós, tudo sobre nós. Mas tem uma coisa que deseja, é que saibamos reconhecer diante dele tudo aquilo que ainda precisa ser transformado. Você tem confessado os seus pecados a Deus aí, meu irmão? Ou você está já acostumado com os seus pecados? Precisa examinar o coração e colocar diante do Senhor. Não dá para se conformar. Porque quem se conforma não se transforma. Quem vive conformado nunca vai ser transformado. Há uma ação poderosa de convencimento que a Bíblia nos garante como filhos de Deus, que é a ação do Espírito. Mas o nosso coração precisa estar, aberto. O Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas você está aí com essa mente fechada, com esse coração duro, cheio, com o teu ego todo inflamado. Oh, meu Deus, eu vivi muitos anos, aí veio esse menino falando para mim dessas coisas. Meu irmão, em nome de Jesus, eu amo uma coisa, é ouvir as pessoas. Amo demais, assim. Gosto muito, de verdade. E aí é característica, tá, irmão? Eu geralmente, quando eu estou em rodas, no meu trabalho, conversando, você vai, eu sou isso, né? Eu sou expansivo, tá, falo, mas eu estou aqui, só captando as coisas. Por quê? Irmão, não sei tudo.
você encontra tanta sabedoria, tanto conhecimento em conversas, em bate-papo, em discipulado, em rodas de pessoas. Não importa de alto grau de nível de estudo ou de baixo nível de estudo. Não importa se é na igreja, se é no trabalho, se é no meio da família, né, dos amigos, é com pai, é com mãe. O nosso coração precisa ser ensinável para achar a sabedoria. Teve uma época que eu achei que eu sabia muito. Nossa! Como eu tomei rasteira. Como eu apanhei. Não à toa a Bíblia diz que ao humilde de coração Deus dá graça. Mas ao soberbo ele faz o quê, gente? Ele resiste. Então talvez você esteja aqui resistindo. Resistindo em reconhecer os seus erros, resistindo em reconhecer a ação do Espírito, ou o trabalho que o Espírito quer fazer no teu coração. Meu irmão, em nome de Jesus, salmista, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim, conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e o quê? Me guia pelo caminho eterno. E de uma forma bem prática, eu quero deixar aqui algumas dicas importantes sobre como nós devemos nos examinar. Primeiro, examinar o quê? O coração. Precisamos aprender a examinar o nosso coração e entender. Repita comigo, entender. Mais forte, meu irmão, entender. Entender que nem sempre os maiores problemas estão nas ações que são visíveis no coração, mas na intenção por trás das ações. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o quê? O teu coração, meu irmão. Nós precisamos avaliar o nosso coração. Ele está o quê? Ele está cheio de mágoa? Ele está cheio de ressentimento? Esse coração é invejoso? Esse coração é orgulhoso? É difícil de dar perdão, de receber perdão? Como é que está esse coração? Precisamos examinar o nosso coração com franqueza. Precisamos ser verdadeiros, meu irmão. Precisamos ser verdadeiros. Eu falei, né, que tem uma época da minha vida que só Jesus. E, ministro de louvor, líder de louvor, estava envolvido com um monte de coisa na igreja, fazendo só atrocidade por trás. Só atrocidade. Só atrocidade. Teve um dia que eu não aguentei, meu irmão. Eu falei, Senhor, eu preciso confessar esses pecados. Fui lá, né, no meu pastor, falei, pastora, né? Pastora, isso está acontecendo, eu preciso dar uma parada. Meu filho, pelo amor de Deus. Como é que essa tua cara de santo, essa cara de anjo querubim que você estava todo domingo aqui, ia cometendo tudo isso? Meu irmão. Porque nós somos assim às vezes. Só falta nascer a asinha do anjo aqui e a auréola do querubim. Mas a nossa vida é completamente destruída. E eu, líder de música, pastora, a partir de hoje eu estou no banco. Eu preciso de tratamento. Cuida do meu coração, me ajuda. Toda semana, minha irmã. Nas primeiras semanas eu estava quase todo dia no gabinete com a mulher. Falando, colocando para fora. Blá, 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 colocando toda a podridão. Eu falei, já que tá, meu irmão, agora vai estar com força agora. Falei, segura, aguenta teu coração aí, se prepara, porque tu vai ouvir muita coisa ruim. E botei para fora. Pecado não confessado. Você sabe o que é? É um segredinho entre você e o diabo. Segredinho entre você e o diabo. Agora, quando eu confesso o meu pecado, recebo o perdão de Deus, sou abençoado, sou orientado, sou realinhado no caminho, na rota, tudo vai fluindo, com muito mais leveza. A Bíblia fala que quando nós somos corrigidos por Deus, pelo seu Espírito, num primeiro momento, a correção ela não vem com um gosto bom na boca, ela não vem com gostinho de mel não, gente.
ela vem com um gostinho, sabe, amargo. E desce aquele negócio. Tu acha que eu estava acostumado? Gente, você acha que eu estava acostumado a receber correção? Eu era o cara que aconselhava. Eu era o cara que liderava. Eu era a pessoa que era referência. E precisei dobrar o meu coração e render o meu coração para ficar sentadinho, quietinho, ouvindo. Aí, num belo dia desses assim, eu fui para uma conferência dessas, né, de adoração, papapá. O ministro lá ministrando, meu irmão, o Espírito movendo, eu já naquele movimento, né, de quebrar meu coração, papapá, papapá. O cara desceu, meu irmão. O cara veio direto em mim. A primeira frase, eu falei assim, agora, o coração está quebrantado, né, Cléo? O coração está quebrantado. Eu acho que eu estou vivendo uma vida de homem de Deus, né? A primeira frase que o profeta falou para mim foi, para de ser mentiroso. Aí tu, mas o quê? Você acha que eu fiz birrinha? Não, vamos embora, é o processo, vamos aguentar. Tem que aguentar. Segura. Assume a bronca. E dali para frente foi caminhando, graças ao bom Jesus daquela fase. Nunca mais voltou na minha vida. Porque é preciso permitir. Desceu com um gostinho bom na garganta? Não. Para de ser mentiroso, rapaz. Desceu amargo. Eu falei assim, esse miserável que nem me conhece. Falando um negócio desse. Quem é esse menino para pensar que é? Sabe? Quem é ele? Não conhece minha história? Não conhece minha vida? Deus te conhece, meu irmão. Deus sabe cada probleminha, cada falha, cada desnível, cada coisinha da tua vida, da minha vida, para ser franco, reto e sincero. Então, quer um conselho? Olha nos olhos do Senhor e seja franco. Para de ser religioso, meu irmão. Para de ser religioso. As minhas orações, é óbvio, né, que a gente está aqui, ora com reverência, com temor, mas a grande maioria do tempo, meu papo com Deus é um papo como se eu estivesse conversando com o Fabiano ou com o Marinho. Senhor, o negócio é o seguinte, tá bravo. Hoje estava falando na reunião de liderança, lá embaixo, que às vezes eu estou num momento muito estressado do trabalho, muita responsabilidade, papapá, pipipi. Aí a Ana Luísa, que é jovem, trabalha comigo, né? E aí, de vez em quando, eu falei para ela, Ana, eu tenho um mantra que eu faço quando eu estou muito estressado, que é, além de orar e de pedir calma ao Espírito Santo, eu canto uma musiquinha. Eu estou invisível, como se ninguém fosse me ver, sabe? Mas é suficiente? Não. Meu irmão, eu preciso entregar meu coração para Deus, porque se depender de mim, eu saio estapeando todo mundo, dando travessado em todo mundo. Meu irmão, eu sou meio, sabe, um pouco mais colérico, um negócio assim. Eu sou mais desse jeito. Então, se Deus não me quebrar, se o Espírito Santo não me convencer, meu irmão, a probabilidade de dar ruim é muito grande. Você está vendo que o pastor está aqui confessando o pecado? Está vendo o que o pastor está falando? A gente precisa ser verdadeiro, irmão. É óbvio que você não vai sair falando a tua vida para qualquer pessoa. Você vai escolher uma pessoa madura, que não seja maledicente. Você vai escolher uma pessoa maduro, que seja, sabe, que tenha sabedoria do alto, para te aconselhar. Você vai escolher pessoas assim. Para quê? Para poder evoluir, crescer, vai para o gabinete pastoral, vai fazer coisas desse tipo. Mas você está vendo que eu estou dando aqui exemplos práticos da minha vida, que deve acontecer só comigo, né? Não acontece com você, no teu dia a dia, em outras ocasiões. Então assim, irmãos, como é que está o nosso coração? Examine o seu coração. 2, examine as suas relações. Nossa comunhão com Deus está diretamente ligada à forma como nós tratamos as pessoas. O Senhor nos reconciliou com Ele e com os outros.
com os outros. Romanos, no capítulo 12, no versículo 18, vai dizer assim, ó, que se possível, no que depender de você, repita assim, ó, de mim. Um pouquinho mais forte, de mim. Tenha paz com todo mundo. No que depender de você, Alan, no que depender de você, tenha paz com todo mundo. Eu tenho perdoado quem me ofendeu. Eu tenho sido instrumento de paz. Eu promovo a paz. Eu estou reconciliado com os meus irmãos. Ah, varão. No que depender de você, tenha paz com todos. Agora, no que depender do outro, é do outro, não é teu. Então, para de transferir responsabilidade, irmão. A responsa é nossa. A bronca, como diz por aí, é nossa. Tomar a iniciativa. E aí tudo bem, cada um no seu tempo, beleza? Mas, ó, quanto mais rápido fizer, beleza. Cada um no seu tempo, com sabedoria e com discernimento. Se precisar chamar testemunha, chama. Se precisar conversar, conversa. No seu tempo. Mas depende de você, tenha paz com todos. Deus se agrada de um coração reconciliado. Posso ouvir um amém aí, meu irmão? Próximo, examine a sua própria conduta. Efésios, no capítulo 5, versículo 8, vai dizer assim, ó, andai como filhos da luz. O cristão, ele precisa refletir Cristo em suas atitudes. Então, nós precisamos avaliar o nosso testemunho no trabalho, o nosso comportamento dentro da nossa casa, com a nossa família, a nossa honestidade, o nosso compromisso com a verdade. E a verdade não é a verdade qualquer, é a verdade da palavra, principalmente, primeiro, mas também a verdade da nossa palavra. Nossa vida, ela precisa confirmar aquilo que confessamos com os lábios, amém? Não dá para falar, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Eu vivi isso a vida toda, sendo criado dessa forma. Eu sempre ouvi isso. Olha, Alan, não faz isso não. Não faz o que eu faço não. Mas faz o que eu digo. Mas como é que o que você faz, o que você diz, se ele não se conecta? Se não é exemplo? A primeira forma de liderar é pelo exemplo. Exemplo é influência. Então, mãe e pai, seja exemplo para o seu filho. Marido, seja exemplo para sua esposa. Esposa, seja exemplo para seu marido. Pai, sejam exemplos para os seus filhos. Filhos, sejam exemplos dentro da sua casa. Nas suas rodas de conversas. Nos seus ciclos de amizade. É exemplo. Qual é a função do autoexame, meu irmão, espiritual? De examinar-se a si mesmo. O autoexame, ele tem a função de levar cada filho de Deus, cada cristão, a uma avaliação sincera da condição espiritual diante de Deus, da condição do seu coração diante de Deus. Ele não é um exercício de autopunição, mas de reconhecimento, de arrependimento e de alinhamento com a vontade do Senhor. Então, em nome de Jesus, alinhe esse coração, se arrependa, faça um autoexame. Examine-se a si mesmo. O apóstolo Paulo, Deus ainda foi bacana, tá? Ele podia falar assim, ó, você vai passar por um exame pelos olhos do Alex. Meu irmão, estamos fritos. Porque a justiça do Alex não é a justiça de Deus. A justiça do Alan não é a justiça de Deus. A tua justiça, por mais bonzinho que você seja, não é a justiça de Deus. Porque se dependesse do outro, para a gente achar justiça, misericórdia e perdão, a gente já estava condenado há muito tempo. Porque é natural do ser humano condenar, é natural do ser humano criticar. Mas você já percebeu que todo dia a misericórdia, como diz a palavra, ela se renova sobre nós? A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. As misericórdias do Senhor não têm fim, elas renovam-se a cada manhã.
O autoexame nos dá a condição de revelar áreas da nossa própria vida que precisam ser corrigidas. Lamentações, no capítulo 3, no versículo 40, vai dizer que examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Examine o seu caminho e se volte para o Senhor. O autoexame, examinar-se a si mesmo, nos ajuda a produzir, irmãos, um arrependimento genuíno. Ele nos conduz ao reconhecimento dos nossos erros e a busca pelo perdão de Deus. Mas olha que coisa linda, a 1 de João, no capítulo 1, no versículo 9, vai dizer assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Deus, fiel e justo para nos perdoar os pecados. Não há motivo para ter condenação no seu coração. Você pode dizer glória a Deus aí, meu irmão. Mas para você que confessa pecado, para você que fica aí, ó, de segredinho com o capiroto, com o Satanás, com o cão, o que você quer? Você quer perdão? Precisa confessar o pecadinho. O pecado médio e o pecadão. Tem isso? Pecadinho, pecado médio e pecadão? Tem pecado, não é pecado? Pecado é pecado. Tinha pecado no Éden? Teve pecado no Éden ou não teve pecado no Éden? Teve. Então não é o lugar. Adão pecou no Éden. Jesus obedeceu no deserto. Não é o lugar, é o nosso coração. Examine o homem a si mesmo, examine o seu coração, varão e varoa de Deus. Amém, Jesus? Vocês ainda estão me amando ainda? Amém? Todo mundo me ama ainda? Cuidado aí, hein, irmão. 3, precisamos aprender a examinar o nosso coração para preparar o nosso coração para quê? Para ceiar. Nós lemos o versículo 28, examine-se o homem, pois a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Observe que o apóstolo Paulo, aqui no versículo que nós lemos no início, ele não diz para a pessoa deixar de participar da ceia, mas para se examinar e então participar de forma consciente. De forma consciente, meu irmão. 4, importância do autoexame é promover o nosso crescimento espiritual. Diga glória a Deus. O autoexame permite identificar, Mateus, as áreas em que mais precisamos amadurecer e nos tornar mais semelhantes a Jesus. 2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 5, diz assim, ó: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. É preciso permanecer no caminho. Quanto mais você permanece no caminho, mais o Espírito te convence do pecado, da justiça e do juízo, e mais capacidade você vai ganhando em Deus de se autoexaminar. Porque você está pensando que o autoexame é uma obra tua. Não é não, meu irmão. Também é obra do Espírito. É por isso que o coração precisa estar aberto. Porque senão tu vai querer dar uma rapa no Espírito. Não, mas isso aqui não é muito bem assim não, Jesus, sabe? Não, mas olha só, eu tenho uma desculpa para isso, Felipe. Ó, eu fiz aquilo por conta disso, daquilo outro. E tu está pensando que tu está enganando a Deus. Tu está pensando que Deus não está vendo. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Aleluia. Vou até botar uma voz mais pentecostal. Sobre toda a terra. Contemplando os bons e os maus. Para ver se você entende. Cristo. Sobre toda a terra, meu irmão. Contemplando os bons e os maus. Os olhos do Senhor estão sobre todos. Resumindo, a função do autoexame é para nos ajudar, primeiro,
Repita comigo primeiro. A reconhecer pecados. Segundo, a gerar arrependimento. Terceiro, a restaurar a nossa comunhão plena com Deus. Quarto, a preparar o nosso coração para adoração e para cear. Quinto, para promover o nosso crescimento espiritual. E por último, para manter a minha e a tua fé genuína. E sabe, irmãos, o objetivo dessa palavra, e eu já terminei. O objetivo dessa palavra aqui não é identificar os nossos erros, não é apontar erro. Não é isso. O acusador não está passando por aqui. Agora, quem está trabalhando aqui é o Espírito, sabe? Convencendo você, fazendo você. Eu estou falando aqui, né? A gente está ministrando e eu espero que o Espírito esteja te trazendo à memória as coisas. Para que você reconheça hoje, tome uma atitude já, rápida, pronta a resposta. Semana passada eu falei sobre pronta a resposta, né? Pronta a resposta. E faça diferente. O objetivo é voltar-se para Deus. O arrependimento, meu irmão, ele produz restauração e renovação. Então, de forma prática, confesse para o Senhor tudo aquilo que você tem, sabe, precisa confessar. Abandone as velhas práticas, aquelas práticas que desagradam a Deus. Permita que o Espírito Santo transforme o seu coração. Por quê? Porque aonde há arrependimento genuíno e sincero, há perdão e recomeço. Meu irmão, se eu não tivesse confessado os meus pecados lá atrás, hoje, sendo bem sincero para vocês, eu não estaria aqui. A minha vida seria completamente diferente. Completamente diferente. Isso me fez voltar no meu primeiro dia, acho que até já falei, né? Quando eu entrei a primeira vez pela igreja. Jesus me pegou num abraço, meu irmão. Eu todo zoado, cheio de mazela, cheio de negócio na cabeça, todo problemático com negócio de família, não amava meu pai, tinha problema, sabe, com muita gente da minha família, tinha problema de paternidade, tinha tanto problema, não confiava em ninguém, desconfiava de todo mundo, meu coração duro. E Deus sabia que naquele dia, não seria por intermédio de ninguém, pela forma que eu era, pelo coração que eu tinha, pelo jeito que eu vivia, por intermédio de ninguém, que eu viria. Mas aí aquela pregação tocou no meu coração. Aquela palavra veio assim, ó, sabe? Parece que estava só eu e o cara falando assim, ó. Sabe? Já viveram essa experiência? Que parece que a mensagem é só para você? E aí resolvi ir na frente. Muita gente tentou, e aí, vamos lá? Não vou não. Vamos lá? Não vou não. Mas de repente eu senti uma vontade de ir. Quando mais ninguém estava esperando que eu fosse, e fui. Quando cheguei lá na frente, um irmão veio e só me deu um abraço. Ele não falou nada, mas eu percebi nitidamente Jesus me abraçando e me acolhendo. Depois daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Eu senti tanto amor naquele abraço, que de imediato, a única coisa que eu falei, caramba, que cara estranho. Porque a única coisa que eu consegui identificar, sabe, era um amor erótico. Era um amor que não era um amor ágape, era um amor voltado para o erotismo. Era o único amor que eu consegui identificar. Só que depois, aquele amor foi se mostrando para mim de uma forma assim, eu não sei te explicar, irmãos, eu só sei que eu vivi. Que foi transformando o meu coração naquela mesma noite, que foi me convencendo, ao ponto de eu desabar e começar a chorar, sem nem entender por quê. E depois, aí é a minha personalidade, é o meu jeito, de querer sentar com o irmão e falar assim, meu irmão, me explica esse negócio, o que aconteceu comigo aqui essa noite? E ele, aconteceu isso, e eu todo dia, recebia discipulado, vim me convertendo, fui deixando as velhas práticas e estou aqui, irmãos, na caminhada. Examine, pois, o homem a si mesmo. Você está pronto para ceiar aí, meu irmão? Nessa noite,
o Senhor quer renovar a sua aliança com você. Amém?